Olá, turma! Bem-vindos a mais uma aula. A professora Liduína Esteves, a tia Neta, né, gente, aqui com vocês. E hoje nós iremos fazer a correção da revisão mensal, a de História e Geografia, quinto ano, ok? Então, material aí a postos, coloque a revisãozinha em cima da mesa para fazermos a correção, ok? Só que antes de iniciar a correção, vamos fazer aqui uma retrospectiva, né, de todos os objetos do conhecimento que foram trabalhados, ok? Primeiramente, lá na geografia, o que foi que vimos no capítulo 3? Nós estudamos a evolução tecnológica nos meios de transporte. Lembra desse conteúdo, gente? Que falamos sobre uma invenção muito importante, né, criada pelos seres humanos. Que invenção foi essa? Nós falamos da roda, né? Sem essa invenção, não seria possível, né, muitos meios de transportes se locomoverem. Então, a roda foi uma invenção muito importante criada pela humanidade. Graças a elas, as carroças primeiro, depois os bondes, né, gente? E os carros, a gente percebe que as rodas estão presentes em quase todos os meios de transporte. No carro, no caminhão, ônibus, né, turma? Moto, bicicleta, ou seja, até no avião, né, turma? Tem também a roda, ou seja, ela está presente em quase todos os meios de transporte. O que mais falamos sobre isso? Que esses transportes eles foram ficando cada vez mais modernos, mais tecnológicos, mais rápidos, né? Uma viagem aérea que demorava 6 horas, diminuiu bastante as distâncias. Essas viagens passaram a ocorrer em 2 horas ou 3 horas, dependendo do lugar, né, gente, da distância. Ou seja, os meios de transporte eles foram evoluindo ao longo dos anos, tá bom? Que vimos no capítulo 4, vocês lembram que nós vimos no capítulo 4? Nós estudamos sobre o quê? Sobre as fontes de energia, né? As fontes energéticas, que também elas foram aumentando com o tempo. Quais são essas principais fontes de energia? Vimos quais foram elas, que antes os carros eram movidos a carvão mineral, que tinha Maria-Fumaça, por isso que ela exibia tanta fumaça e tinha esse nome, por causa da queima desse carvão, tá? E aí depois foram aumentando as quantidades de energia, foram surgindo novos combustíveis, aí surgiu a descoberta, né, que foi a descoberta de quê? Do petróleo, tá bom? E aí veio o óleo diesel, né? E aí surgiu vários meios, né, que facilitaram ainda a nossa vida. Tanto nos meios de transporte, como nos meios de comunicação. Os eletrodomésticos foram surgindo também, né, com a invenção da eletricidade. Ou seja, ganhamos muito, né, gente, com toda essa energia que foram surgindo. Falamos sobre as energias do futuro, lembra? Quais são essas energias, professora? Não lembram? Vou relembrar aqui vocês rapidinho. A energia eólica e a energia solar, né? Que tem como vantagem a não poluição, né, dos rios, não polui o ar. Mas também vimos que essa energia eólica, que é a energia de quê? Através de quê, gente? Do vento, né? Ela tem algumas desvantagens, né? Não muitas. Quais são essas desvantagens, professor? É a insuficiência, né, de ventos, porque precisa de vento para poder gerar essa energia, tá bom? E também ele muda um pouco, né, o lugar para poder colocar essas torres e pouquíssimas desvantagens, tá bom? Vamos lá, corrigir nossa revisão? Então, vamos lá para a primeira questão. A primeira questão diz o seguinte: leia, né, as lembranças de um senhor chamado Amadeu. Ele nasceu em São Paulo no ano de 1906. Depois responda as questões a seguir. Vamos ver que questões são essas. Vamos ler o texto logo. Bonde puxado a burro, lembro pouco. Lembro apenas de alguns. Lembro mais do bonde aberto, tipo jardineira, a eletricidade. Comecei a ver automóvel aos 55 anos. Né? Antes daquele tempo, era projetos de automóveis. Lembro quando começaram a ver os automóveis que faziam corridas no velódromo. Naquele tempo chamava-se velódromo. Lembro a primeira vez que subi num automóvel. E aí ele fala, né, da descoberta desses meios de transporte. Vamos ver a primeira questão, letra A, referente a esse texto. Amadeus, ele fala sobre 3 meios de transporte. Quais são esses meios, gente? Que ele aborda lá no texto. Vamos ver aí qual é a resposta? Olha só.
Primeiro é o bonde puxado a burro, né? E depois o bonde elétrico, e só depois foi que ele veio conhecer o automóvel, tá bom? Vamos letra B. Segundo esse relato, qual desses meios de transporte surgiu primeiro? Então tá facinho, facinho. Primeiro veio o quê? O bonde puxado a burro, né? O homem, ele passou a domesticar os animais e ele usava os animais como meio de transporte. Mas esses animais só foram possível o burro puxar esse bonde depois da invenção de quê? Da roda. Lembra da roda, né, turma? Então, olha aí a resposta, o bonde puxado a burro. Vamos para a letra C. Lá na letra C fala o seguinte: o bonde puxado a burro só foi possível a partir de um invento muito importante. Que invento foi esse? Tenho certeza que vocês responderam aí de forma correta. A invenção da roda, né, turma? Vamos para a questão número 2. A primeira locomotiva ela foi criada em 1804 e era chamada de Maria Fumaça, pois era movida a vapor através da queima do carvão mineral. E hoje, como é que são chamadas essas locomotivas? Qual é a energia utilizada para que essas locomotivas se movimentem, né, se desloquem de um lugar para outro? Vamos ver aí a resposta. Facinho, facinho, gente. São chamadas hoje de trem, a gente chama de trem, né? E a energia é a energia elétrica e também óleo diesel. Vamos para a questão número 3. Na questão 3, é para vocês escrever algumas melhorias, né, trazidas pela tecnologia aos meios de transporte. Várias, né, gente? Esses meios de transporte ficaram como? Mais rápidos, mais modernos, mais tecnológicos, mais seguros também, né? Diminuiu as distâncias, tá bom? Se você colocou com outras palavras, não precisa vocês apagarem, ok? Tá aí a correção para vocês. Vamos para a questão de número 4. Com a evolução das técnicas e dos conhecimentos e a invenção de novos materiais, os meios de transportes eles evoluíram e se multiplicaram. Porém, né, turma, ocasionaram alguns probleminhas. Que problemas são esses? Vamos observar aí a Chard e apontar alguns desses problemas. Olha aí a Chard. Observando aí, a gente percebe alguns problemas ocasionados, né, por esse excesso aí de meios de transportes. Estamos vendo aí um carro empilhadinho atrás do outro? Então, que problema é esse? É o congestionamento, né, turma? Olha esse monte de onomatopeia, esses barulhozinhos aí, ó. São os barulhos de quê? Das buzinas, tá bom? Buzina provoca o quê? Uma poluição sonora, né, turma? Sem falar nos gases tóxicos que também saem dos escapamentos desses carros, tá bom? E acidentes, né? Então, vemos aí a resposta. Congestionamento, poluição do ar, né? Poluição sonora e acidentes, tá bom? Vamos para a questão de número 5. Que tipo de transporte se destaca por ter movimentação de grandes cargas e também é utilizado em turismo, principalmente em cruzeiros? Vamos ver que tipo de transporte são esses. É o aéreo, é o marítimo ou terrestre? Tá aí a resposta para vocês, né, gente? Transporte o quê? Marítimo. Questão de número 6. Vamos observar aí a imagem. Olha a imagem para vocês. Nós estamos vendo aí, né, um ônibus super lotado e pessoas querendo, né, entrar nesse ônibus, muita gente. Vamos ver que problemas são, vamos ver as questões, tá? Assinale a alternativa que indica um desses principais elementos responsáveis por esses problemas no meio de transporte, que é um problema muito sério no nosso país, né? Que está apresentado nessa imagem. Vamos ver aí. A ausência de veículos seria essa a resposta? Não, né, turma? É o crescimento desordenado urbano, né, sem aquele acompanhamento em infraestrutura. E o preço das passagens? O alto custo da manutenção desses ônibus? Também não, né? Então, a alternativa correta é o crescimento desordenado urbano sem um acompanhamento em infraestrutura. Só explicando aqui essa questão. Aconteceu o quê, gente? A urbanização, né, das cidades. Essa urbanização ela aconteceu de forma acelerada, né, muito rápida. Como assim? As pessoas começaram a sair do campo e vir para a cidade em busca de emprego. E nas cidades tinha maior oferta de emprego por conta das indústrias. Então, houve o quê? Um inchamento, né, nessas cidades. Essas cidades elas não estavam preparadas para receber tanta gente assim. Então, foram fazendo casas em lugares improvisados, né? Surgiram as favelas, surgiram vários problemas no transporte, nessas vias públicas, né? Nessas rodovias.
falta de transporte para as pessoas, ou seja, surgiram vários problemas. Então, aí na imagem dá para a gente ver que foi o crescimento desordenado, né, urbano, sem um acompanhamento, sem uma infraestrutura. Ok, turma? Vamos para a próxima questão. Questão 7, né, sobre o assunto sobre as fontes de energia. O petróleo, ele é um recurso natural não renovável muito utilizado como fonte de energia. Sobre o petróleo, responda. Por que a era do petróleo poderá chegar ao fim? Né? Por que poderá chegar ao fim? Que motivo vai ocasionar isso? O surgimento, né, de novas fontes de energia, tá bom? Devido ao desenvolvimento tecnológico e à utilização de novas fontes de energia. Ok, turma? Conferido aí a letra A da 7ª, vamos ver a letra B da 7ª. Quais combustíveis são derivados do petróleo? Ah, isso aí vocês já sabem. Tenho certeza que vocês responderam corretamente. Nós temos o querosene, o óleo diesel, né? O que mais, gente? A gasolina, o gás natural, tá bom? Então, conferindo aí a letra B e vamos para a 8ª e última questão de geografia, tá? Depois nós vamos seguir com a de história. No Brasil, a produção de eletricidade proveniente de energia eólica vem aumentando nos últimos anos. Pois tem como vantagem, olha ver as vantagens, gente, a não poluição do ar, a não poluição do solo e das águas. Esse tipo de energia, assim como muitas outras, também apresenta umas desvantagens. Vamos ver quais são essas desvantagens? Comentei agora, né, gente, na introdução aí da nossa aula, que a insuficiência de ar, né, eles interferem no meio para mudar, eles desmatam para poder colocar aquelas torres, ou seja, uma alteração na paisagem, e também a poluição sonora, porque essa energia, através da força do vento, ela faz um barulho, tá bom? E provoca essa poluição sonora. Conferida aí a 8ª, meus amores. Vamos lá. Vamos corrigir agora a nossa revisão de história. Mas só que antes disso, vamos ver aqui o que nós vimos nesses conteúdos de história. No capítulo 3, nós estudamos o quê? O cotidiano no mundo antigo, né? Vimos o quê? Que o papel do homem e o papel da mulher, ele variava muito, né? De acordo com cada sociedade. Então, muitas mulheres na Grécia, por exemplo, as mulheres não poderiam participar da vida política, né? As mulheres, elas ficavam muito contidas em casa, elas eram preparadas para quê? Para que seus filhos, né, já fossem para a guerra, então elas tinham que se preparar já emocionalmente, elas eram preparadas para o casamento, né, para ficar em casa. Na Grécia tinha muitas competições, né, dos Jogos Olímpicos que surgiram lá, e aí as mulheres não poderiam participar desses jogos também, né, gente, bem no início. Depois as mulheres foram conquistando, né, gente, o direito de participar. Até porque os homens, eles faziam essas competições e eles iam nus, né? Os homens, as primeiras competições, eles iam nus. E aí, como eram as mulheres as mulheres egípcias, né? As mulheres egípcias já elas participavam do comércio, elas poderiam vender terrenos, comprar, já era um pouco diferente, então variava de acordo com cada sociedade. O que vimos mais, meus amores, nas nossas aulas, nós estudamos o quê? A tecnologia, né? As atividades econômicas e a tecnologia na antiguidade. E tinha tecnologia, professora, naquele tempo, era bem diferente do que vimos hoje, né? A tecnologia lá estava baseada em quê? Mais? As atividades econômicas, era a agricultura, era o artesanato, a criação de animais. E o homem, naquela época, ele foi muito sábio, muito esperto para aproveitar as águas dos rios. Fazendo o quê? Eles faziam o quê para aproveitar a água desses rios? Eles começaram a distribuir essas águas, né, para as plantações, através de quê? De canais de irrigação, tá? Então, aí já foi um grande avanço, né, que era bem diferente do que nós vimos hoje. Mas, para aquela época, né, e aí surgiram várias atividades econômicas. À medida que as cidades iam crescendo, iam surgindo novas atividades econômicas. O que vimos mais, meus amores? Nós vimos um conteúdo extra que não tem no livro de vocês, que foi sobre o quê? Sobre a proclamação da independência do Brasil. Como foi que aconteceu essa proclamação? Não foi assim da noite para o dia, né? Nós vimos que tudo começou com a vinda da família real para o Brasil.
Por que a família real veio para o Brasil? Fugindo das tropas de Napoleão Bonaparte, que ia invadir Portugal. Então, a família real veio toda para o Brasil, bem numerosa, gente, era mais de 1.000 e poucas pessoas, tá? Vieram para o Brasil, naquela época as viagens demoravam muito, né, para chegar, era muito tempo, e aí era como, né, em navios, então demorava muito para chegar. Então a família real veio para cá e quando Dom João, rei de Portugal, chegou aqui ao Brasil, ele fez várias mudanças, né? Teve muitos benefícios, tá? Quais foram? Ele criou o Banco do Brasil, né? Fundou o Banco do Brasil, ele fundou a imprensa, ele trouxe artistas para cá. Mas a primeira coisa que ele fez ao chegar aqui foi abrir os portos às nações amigas. O que isso significa, professor? O que isso representa? Isso foi muito importante, porque quer dizer que, a partir daquele dia, o Brasil poderia comercializar com os demais países, né? Ele poderia vender seus produtos, importar seus produtos. Então, aí foi uma medida muito importante. Então, né, gente, Dom João fez muitas coisas, benfeitorias. A cidade do Rio de Janeiro teve que se modificar, né, gente, para poder acomodar toda essa família real. E aí, Dom João, ele veio para o Brasil por quê? Porque o Brasil era a colônia mais rica que tinha naquela época, né? Por que ele não foi para outro lugar? Por que ele veio para o Brasil, né? Por conta do Brasil ser a colônia mais rica da época. Aí, Dom João teve que voltar, né, para Portugal e deixou seu filho, né? Dom Pedro de Alcântara, que depois foi aclamado de imperador do Brasil. Dom Pedro de Alcântara, que ficou aqui no país, ele começou a receber apoio, né, da elite, e aí ele foi ficando aqui no Brasil. Só que Dom João exigiu que ele voltasse para Portugal, né? Ele tinha que voltar para lá. Aí que foi que Dom João ficou pressionado e ele saiu do Rio de Janeiro e foi para São Paulo a procurar apoio político, né? Deixou Maria Leopoldina administrando lá o Brasil, né, no seu lugar, governando, enquanto ele ia essa viagem, que demorava, né, era gente essa viagem. E aí Leopoldina recebeu fortes ameaças de Dom João, que Dom Pedro tinha que voltar para Portugal. Então ela escreveu uma carta e aí o mensageiro foi entregar essa carta e encontrou com ele às margens do Riacho Ipiranga, que foi lá onde Dom Pedro deu o famoso grito, né, de independência, proclamando a independência do nosso país. O que é importante a gente ressaltar nesse grito, né? Quem se beneficiou com esse grito, né? Na época, só quem se beneficiou foi a elite, porque quem era negro, quem era escravo, quem era pobre continuou pobre, quem era escravo continuou escravo. Por quê, meus amores? Quando foi que ele deu esse grito? 7 de setembro de 1822. Quando foi abolida a escravidão? 13 de maio de 1888, ou seja, 60 e poucos anos depois. Ou seja, a escravidão continuou, tá bom? Vamos fazer a nossa correção agora, turma? Vamos lá para a nossa primeira questão da revisão. Leia e responda. Vamos ver um texto pós-independência. Olha que texto interessante. Os primeiros países que reconheceram a independência do Brasil foram os Estados Unidos e México. Portugal exigiu do Brasil o pagamento de 2 milhões de libras esterlinas para poder reconhecer essa independência de sua ex-colônia. Sem esse dinheiro, o que Dom Pedro fez? Ele recorreu a um empréstimo, né, à Inglaterra. Embora tenha sido de grande valor esse fato histórico, não provocou rupturas sociais no nosso país. O povo mais pobre sequer, olha só, acompanhou ou entendeu o significado dessa independência. A estrutura agrária continuou a mesma, a escravidão se manteve e a distribuição de renda continuou desigual. Vamos ver as questões aqui. No texto diz que o povo mais pobre sequer acompanhou ou entendeu o significado da independência. A estrutura agrária continuou a mesma, a escravidão se manteve, a distribuição de renda continuou desigual. O que podemos entender com esse trecho do texto, né? O que entendemos com isso, né? Entendemos, gente, que para os mais pobres e para os escravizados nada mudou e os ricos, né, que continuaram enriquecendo cada vez mais. Vamos ver a próxima questão. Questão de número 2. Leia o trecho a seguir sobre o reconhecimento da nossa independência. Temos um trecho aqui rapidinho. A Inglaterra, apesar de seu interesse em reconhecer logo a independência do Brasil, era tradicionalmente aliada de Portugal e não pretendia entrar em atrito com Lisboa. Assim, o governo inglês assumiu a posição de mediador entre Brasil e Portugal. As negociações se arrastaram por quase 3 anos.
Finalmente, em agosto de 1825, Portugal assinou um acordo de reconhecimento, mediante uma indenização de 2 milhões de libras e da concessão de Dom João VI o título de imperador honorário do Brasil. A este fato, nós podemos afirmar que, vamos ver lá as alternativas. O primeiro país a reconhecer a nossa independência foi a Inglaterra. B, né? A Inglaterra era aliada de Portugal, por isso demorou a reconhecer a independência do Brasil. Olha só, vamos ver a C. Portugal nada exigiu para reconhecer essa independência? Não, né, turma? Acabamos de ver aí no texto. Letra D. A Inglaterra não quis mediar essas negociações entre Brasil e Portugal no processo que levou à independência. Qual é a alternativa correta, turma? Marcaram aí? Tenho certeza que vocês marcaram a alternativa correta e a letra B de bola, tá bom? Vamos para a próxima questão, questão de número 3. A concepção de infância não foi a mesma ao longo do tempo, né? Isso nós estamos falando de quê, turma? Lá no tempo antigo, né? Como era a vida das crianças nas cidades antigas, né? As crianças pegavam o quê? O ofício do pai, né? Elas demoravam a entrar na escola, muitas nem frequentavam a escola, mas eram os meninos, né? Que tinham o direito de frequentar, dependendo do lugar. Na Grécia Antiga, eles eram preparados para quê? Para a guerra, já desde pequeno, né? Vamos ver aqui a sugestão de resposta. As crianças começavam a trabalhar cedo, aprendendo o ofício do pai, trabalhando no campo ou então em atividades artesanais, tá? Aí no contexto geral, porque não está pedindo só se é da Grécia, se é as crianças egípcias, tá bom? Vamos ver a questão 4. Relacione as sociedades da antiguidade às suas características educacionais. Nós temos, vocês vão colocar 1 para a Mesopotâmia, 2 para o Egito, 3 para a cidade de Esparta, que fica onde? Na Grécia, né, gente? E 4 para a cidade de Atenas, tá bom? Vamos ver aí as questões. As meninas eram educadas para a vida doméstica. Em que lugar, gente, as meninas eram educadas para a vida doméstica? É em Atenas, tá bom? Número 4. As crianças começavam cedo a trabalhar e aprendiam o ofício de seus pais e a ser também escribas. Lembra, gente, o que é ser escriba? A gente viu isso durante as nossas aulas, tá bom? Onde era isso? No Egito, né? Eram as crianças egípcias, tá bom? Vamos para a próxima. Os alunos tinham aula de astronomia, matemática, literatura desde muito cedo, mas poucos frequentavam a Eduba. Lembra o que é Eduba, gente? Era uma espécie de escola, vimos isso nas nossas aulas, né? Número 1, qual é o número 1? Na Mesopotâmia, tá bom? Os meninos deixavam a casa dos pais para receber educação voltada para a guerra. Todo mundo já sabe qual é. Eu tenho certeza que ninguém errou essa, que vimos isso muito, né, gente? Isso aí era lá em Esparta. As meninas recebiam um rigoroso treinamento físico e psicológico para se tornar mães de guerreiros, né? Porque os filhos iam para a guerra, então elas já recebiam esse, né, esse conhecimento psicológico, se preparando já, tá? Então, é número 3 também. Vamos prosseguir para a questão número 5. Como era o sistema educacional lá na Mesopotâmia? Muito fácil, ninguém errou essa também, né? Já sabemos como era, que as crianças sumérias frequentavam aquela escola, né? Elas eram preparadas desde cedo para o ofício da escrita, a formação demorava anos, por isso eles começavam a estudar bem cedo, tá bom? Conferida aí a resposta das 5, meus amores. Vamos lá para a questão 6. No cotidiano da Grécia Antiga, as mulheres tinham os mesmos direitos que os homens? Tinham, meus amores? Nunca, hein, gente? Nunca. Não, né? Vamos ver aí uma justificativa. Elas não tinham acesso à educação, elas não podiam participar da vida política também, tá? E nem daqueles jogos, como eu já falei para vocês. Vamos para a questão de número 7. Qual era a principal função das pirâmides, né? Nós vimos muito isso, como é que aquelas pirâmides eram feitas, que eram com blocos, né? Grandes blocos de pedras, né? Então, para que essas pirâmides eram feitas? Era para abrigar as joias? Era para servir de turismo? Não, né, turma? Então, para quê? Qual era a finalidade dessas pirâmides? Qual era o objetivo de construção, de construir uma pirâmide daquelas tão altas, né, tão grandes, né? Dava tanto trabalho, com que objetivo? Todo mundo já sabe essa daí, que foi muito debatida nas nossas aulas, né, meus amores? Abrigar o corpo dos faraós, né? E também dos sacerdotes, também considerados deuses superiores. Então, era para isso, tá bom? Questão de número 8.
Relacione as sociedades do mundo antigo à sua forma de organização no cotidiano. Aí aquele conteúdo que era o cotidiano no mundo antigo, tá bom? A Mesopotâmia, número 1, Egito, número 2 e Grécia, número 3. As casas das famílias eram grandes, né? Tinham grandes propriedades rurais, tinham espaços comuns, como pátio, depósito e dormitórios. Todo mundo sabe também, ninguém errou essa. É o número 3, né, turma? Vamos para a próxima. Próximo item. As pessoas viviam em pequenas vilas, as casas eram simples e havia espaço de culto aos deuses. Onde era a gente que tinha esse culto aos deuses? Todo mundo já sabe, é o número 2, né, gente? Era lá no Egito Antigo. As atividades essenciais, a alimentação, o preparo do pão, da cerveja, eram tarefas executadas por homens e mulheres. Onde era isso, gente? Número 2 também, né? As mulheres das classes mais ricas recebiam um dote da família ao casar, né? E quase nunca exerciam trabalhos fora de casa. Onde era isso, gente, que as mulheres não tinham o direito de trabalhar fora de casa. As mulheres de classe mais ricas, todo mundo já sabe também, era lá na Mesopotâmia, tá bom? As mulheres tinham um local comum, que era chamado de gineceu. Olha só, ninguém errou essa também. E ali faziam atividades como a tecelagem, preparo de farinhas. As mulheres trabalhavam separadas dos homens, né? As mulheres ficavam nesse local, que era chamado de gineceu, e os homens no local, que era chamado de andron, né? Turma, vimos isso durante as aulas. Isso era onde? Na Grécia Antiga, tá bom? Vamos lá para a próxima questão de número 9. Os povos egípcios, eles tinham a prática de mumificar seus mortos, né? E isso estava relacionado a que tipo de crença? Todo mundo já sabe, né, gente, a resposta. Eles acreditavam que existia vida após a morte e era preciso preparar aquele corpo, né, para que ele pudesse retomar a sua caminhada, tá bom? 10ª questão, não temos mais, é só até a 9, meus amores. E finalizamos a correção da nossa revisão. Se prepare para as provas, estude não só pelas revisões, reveja todas as videoaulas, reveja todo o material que vocês têm aí, os livros de vocês, tá? E obrigada pela presença de vocês, tá bom? E boa prova, meus amores. Tchau!